O Brasil passa por grave retrocesso nas metas ODS. O levantamento feito pela sociedade civil revela que o Brasil não avançou em 95,8% das 169 metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O sétimo relatório, Luz sobre a Agenda 2030 no Brasil, mostrou que 102 metas estão em retrocesso, 14 ameaçadas, 16 estagnadas em relação ao período anterior, 29 com progresso insuficiente e apenas 3 com progresso satisfatório e 4 delas sem dados suficientes para a classificação. Os impactos mais profundos, segundo o relatório, são relacionados às mulheres, meninas, população negra, povos indígenas e grupos sociais historicamente mais vulneráveis. A primeira ODS que nós vamos aprofundar aqui no trabalho é a ODS de número 5, que trata da igualdade de gênero. É importante a gente perguntar algumas coisas de início. Qual seria, por exemplo, a importância ou a necessidade de ter uma ODS que hoje trate da igualdade de gênero? Já não teria sido alcançada essa igualdade de gênero na sociedade? Muitas pessoas podem ter a impressão de que já há igualdade de gênero nos dias atuais por conta dos avanços que a humanidade ela teve em vários aspectos, em vários ramos, e que passa a impressão que já há uma igualdade entre todos no dia a dia. Mas isso se mostra um equívoco muito grande, porque ainda hoje as mulheres continuam sendo alvo de preconceitos de gênero na sociedade, mesmo após toda a luta e os avanços do movimento feminista. E acabam sendo prejudicadas em grande escala por conta disso. Tanto é que no presente ano, no Dia das Mulheres de 2023, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele trouxe a previsão da ONU de que, ao ritmo atual, serão necessários mais de 300 anos para que seja alcançada a igualdade de gênero no mundo, o que é um dado bastante expressivo para a gente entender que, de fato, há um problema, e não só existe esse problema, como também o nível de profundidade dele é muito grande. Então, é um problema, assim, que merece toda a atenção que está tendo, inclusive tendo uma própria ODS voltada ao tema. E puxando um pouco para a realidade do Brasil, dos 153 países do ranking da ONU, o Brasil ocupa a posição 92. No Brasil aqui, além dos aspectos historicamente enraizados de preconceito e de desigualdade, a Covid-19 e a pandemia elas acabaram deixando ainda mais aprofundada essa desigualdade, porque os grupos vulneráveis, em especial mulheres e mulheres negras, acabaram sendo um dos grupos mais afetados por toda a pandemia e todas as consequências que dela provieram. E é interessante também fazer a relação do progresso da humanidade com a questão de gênero, porque a princípio esses temas não necessariamente correlatos, eles apresentam bastante relação e são intrínsecos entre si. Esse estudo que eu trouxe para o trabalho, ele chegou à conclusão estatística de que há influência direta da igualdade de gênero na economia de um país, constatando-se que com a menor discriminação de gênero, há o aumento da qualidade e quantidade de trabalho e aumento, por consequência, do lucro e do desenvolvimento econômico daquela sociedade. Então, aí, um dos muitos aspectos que seriam melhorados com o atingimento da igualdade de gênero. Então, é interessante que a gente faça algumas considerações. A primeira delas é de que o desenvolvimento humano ele vai se dar de melhor maneira a partir da igualdade de gênero e do alcance dela, e que não é só um ou outro indivíduo que vai se beneficiar desse alcance. Não são as mulheres apenas que irão se beneficiar, mas é toda a sociedade. O segundo seria de que entender que para o combate da discriminação não basta garantir o direito de uma ou outra mulher, é necessário que toda a coletividade seja protegida a fim de que haja de fato progresso e alcance da igualdade de gênero nas sociedades. E considerando essa necessidade desse agir coletivo, é dever do Estado, no próprio Estado, agir no combate à discriminação de gênero, porque ele preza pelo seu próprio progresso, ele preza pela sua manutenção, e isso é alcançado de melhor modo com a igualdade de gênero. E um case bastante interessante para a gente verificar essa atuação do Estado é o case da Noruega. O que aconteceu lá? O Estado ele implantou o que se denominou pelos estudiosos da área como feminismo do Estado. O Estado ele decidiu tomar uma posição proativa e inserir um pensamento progressista na própria sociedade em todas as atuações do próprio Estado, de modo que hoje esse pensamento de maior igualdade ele é refletido no avanço da equidade de gênero no país, e se tornou um país referência tratando-se da questão do avanço da igualdade de gênero. E trazendo a pesquisa para o Estado brasileiro, nós também temos méritos que merecem destaque, em especial nesse cenário do mercado de trabalho, que é onde a mulher sofre bastante preconceito ainda, mas que é uma ferramenta interessantíssima para alcance efetivo da igualdade de gênero. Nós podemos indicar 2 leis muito recentes. A primeira que inseriu o programa Emprega Mais Mulheres, que trouxe ferramentas e meios para a manutenção e inserção da mulher no mercado de trabalho, e a segunda lei que garantiu a igualdade de salário entre homens e mulheres. São leis bastante importantes que elas não só
por si mesmas são importantes, mas elas também colocam um precedente para que mais iniciativas governamentais sejam feitas no sentido de alcançar a igualdade de gênero. E o Poder Judiciário, ele instaurou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Então, eles estão, de fato, estruturando o Poder Judiciário para que as decisões dos juízes e juízas sejam atentas à desigualdade de gênero que já é enraizada na sociedade brasileira, em especial. Então, é bastante interessante a gente ver que tem essa preocupação de fato com a perspectiva de gênero e essa vontade de fazer de fato com que seja feita justiça e haja essa sensibilidade com o problema. Assim, portanto, a gente chega na conclusão de que a atuação institucional, a atuação governamental, ela é capaz de alavancar verdadeiramente o combate à discriminação de gênero, e não só isso, não só ela é capaz, como ela também é necessária. Ela é uma ferramenta extremamente eficaz para que sejam alcançados progressos na questão da igualdade de gênero, de modo que é extremamente necessária essa continuidade da atuação estatal para garantir o avanço na igualdade de gênero aí no Brasil e ao redor do mundo também. A meta 6 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável concentra-se na garantia da disponibilidade e na gestão sustentável de recursos hídricos e infraestrutura de saneamento para toda a população. Ela reconhece o significado vital da água potável limpa, saneamento apropriado e boas práticas de higiene no que diz respeito principalmente à saúde, ao bem-estar humano e à conservação do meio ambiente. Adicionalmente, a meta 6 tem por escopo abordar a desigualdade no acesso a serviços de água potável e saneamento, ao mesmo tempo que busca promover a utilização eficaz e sustentável dos recursos hídricos. Nesta introdução, exploramos os principais desafios e objetivos inerentes à ODD 6, bem como a principal importância de sua concretização para o processo do desenvolvimento sustentável em escala nacional e global. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 6 tem como meta primordial assegurar de forma universal a disponibilidade e gestão sustentável dos recursos hídricos e do saneamento. Milhões de indivíduos ainda carecem de acesso à água potável, infraestrutura sanitária adequada e práticas de higiene, enquanto a escassez de água é um problema em constante crescimento agravado por conflitos e variações climáticas. Além disso, a poluição da água representa um desafio significativo que, em muitos países, afeta adversamente tanto a saúde humana quanto ao meio ambiente. O acesso ao saneamento básico no território brasileiro ainda não se configura como uma efetiva realidade acessível a todos os seus habitantes. Não obstante, sendo uma necessidade fundamental para a coletividade, persiste uma expressiva discrepância regional no que concerne à disponibilidade desses imprescindíveis serviços em todo o país. Enquanto algumas localidades têm experimentado significativos avanços, outras permanecem em estado de inércia e aqueles que alegam que ainda estamos de forma inequívoca presos nos padrões do século XIX, quando a temática do saneamento é abordada. Um número exorbitante de pessoas ainda não possui a oportunidade de usufruir de água potável, instalações sanitárias adequadas e práticas de higiene, enquanto a escassez de recursos hídricos continua a ser um desafio em expansão constante. Consoante as informações fornecidas pelo Banco Mundial, o saneamento básico adquire uma dimensão de extrema importância no que tange principalmente à saúde, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. Cerca de 446 mil crianças menores de 5 anos perdem suas vidas devido a doenças associadas à falta de acesso à água, ao saneamento e à higiene. Esse número representa 9% do total de 5,8 milhões de óbitos registrados nessa faixa etária. No que se refere às instalações, 2 bilhões de pessoas carecem de estruturas básicas para a lavagem das mãos com água e sabão em seus lares, sendo que 653 milhões sequer possuem recursos para a prática tão fundamental quanto a lavagem das mãos. Para alcançar a meta de universalização até 2030, é imperativo triplicar ou até mesmo aumentar em 6 vezes as atuais taxas de progresso nesse domínio. Outro dado relevante relacionado à meta 6 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável está relacionado ao estresse hídrico, que é definido como uma relação entre a retirada de água doce e o total de recursos hídricos renováveis disponíveis. Globalmente, essa relação se mantém em níveis seguros, com a média de 18,2%. No entanto, existem disparidades consideráveis entre diferentes regiões. As regiões da Ásia Central e do Sul da Ásia enfrentam altos índices de estresse hídrico, superando os 75%, enquanto o Norte da África enfrenta uma situação crítica, com níveis de estresse hídrico superiores a 100%. Estima-se que 2,4 bilhões de pessoas vivam em países com níveis de estresse hídrico e quase 800 milhões delas enfrentam um nível acentuado e crítico de escassez de água. Conforme indicado nos mais recentes relatórios de progresso dos Objetivos de Desenvolvimento, divulgado pela ONU, em 2023, constatou-se que 2,2 bilhões de pessoas continuam privadas de acesso à água potável, incluindo 703 milhões que não possuem um serviço básico de abastecimento de água. Além disso, 3,5 bilhões de indivíduos enfrentam carências no saneamento, com 1,5 bilhões deles desprovidos de instalações sanitárias elementares. Esse foi então nosso trabalho sobre as ODS 5 e 6, igualdade de gênero e água potável e saneamento.